Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então dar início à nossa aula 5 de ecologia. Então, hoje vamos falar de eutrofização e poluição do ar, ok? Depois vocês me avisem, por favor, se esses temas bateram com o da professora Angélica, porque dessa vez a gente não conseguiu se falar durante essa semana para ver se os temas iam bater. Então, qualquer coisa vocês me avisem e aí eu dou uma corridinha aqui para abordar os próximos temas. O próximo seria biomagnificação, tá? Depois dessa aula. Mas eu espero que não tenham batido com os temas de biologia 1, ok? Então, começando a falar de eutrofização. Eutrofização é o enriquecimento dos ambientes aquáticos com nutrientes inorgânicos, principalmente nitrogênio e fósforo, que vai resultar na multiplicação do fitoplâncton, né, tanto das algas como das cianobactérias, aumentando a turbidez da água. Lembrando que quanto mais túrbida é a água, menor vai ser a sua transparência. Na figura aí vocês vão ver o exemplo de uma lagoa eutrofizada no Parque Ecológico do Tietê. Então, o aspecto fica esverdeado, né, dessas lagoas que ficam eutrofizadas. O conceito aí de floração das águas, ele é um fenômeno que se dá pela excessiva multiplicação do fitoplâncton. Falando aí então dos nutrientes, né, de nitrogênio e fósforo. O nitrogênio e o fósforo, eles são utilizados pelos organismos do fitoplâncton para produzir matéria orgânica. O nitrogênio, ele vai ser utilizado na produção de aminoácidos e bases nitrogenadas, né, como a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Os aminoácidos, eles vão ser utilizados na produção de proteínas e das bases nitrogenadas vão constituir, então, aí os nucleotídeos, né, que estão presentes no nosso material genético, né, de todos os organismos, que são o DNA, o RNA e também na molécula de energia, né, usada aí na respiração, que é o ATP, adenosina trifosfato. Se tiverem dúvidas sobre isso também, vocês me escrevam, tá bom? Por favor. Então, aí no próximo slide vocês vão ver um esqueminha em relação a esse texto. E agora, para resumir, né, o processo de eutrofização. A água ela vai começar a ficar turva, né, dificultando a passagem de luz aí para as camadas inferiores, provocando aí uma redução na taxa de fotossíntese das algas, das cianobactérias e também das plantas subaquáticas, que causa a morte, né, desses organismos. A morte desses vai aumentar ainda mais os níveis de matéria orgânica presente nesse ambiente aquático. Essa matéria orgânica ela vai ser decomposta por bactérias aeróbias a princípio, que se multiplicam e vão reduzir ainda mais a concentração de oxigênio dissolvido nesse ambiente, dissolvido na água, causando a morte de peixes e de outros organismos aeróbios que usam oxigênio, né, para sobreviver. Sem oxigênio, as populações de bactérias aeróbias também começam a morrer, enquanto as bactérias anaeróbias, que não utilizam oxigênio, vão começar a se multiplicar, decompondo a matéria orgânica e liberando metano, que é o CH4, e o gás sulfídrico, que é o H2S, para a atmosfera. Então, aquele cheirinho de ovo podre, sabe, é tipicamente do gás sulfídrico. Falando agora das fontes de nutrientes. A eutrofização ela é causada principalmente pelo descarte do esgoto não tratado e de fertilizantes nos ambientes aquáticos. O esgoto ele é rico em matéria orgânica, como proteínas e ureia, e a decomposição dessas substâncias vai liberar a amônia, que é o NH3, que é utilizada pelas bactérias nitrificantes, lembrando lá do ciclo do nitrogênio, né, que a gente viu na aula anterior, e vai transformá-la em nitrito, NO2, e em nitrato, NO3. Em nitrito, NO2- e em nitrato, NO3- também. Os detergentes, eu escrevi detergentes aqui, tá? Depois vocês corrijam, por favor. Também presentes no esgoto doméstico são fontes de fosfato, PO4 3-, lembrando que esse 4 ele pertence aí ao oxigênio, dessa vez eu não consegui colocar ele menorzinho, tá? Os fertilizantes amplamente utilizados aí na agricultura também contêm altas quantidades de nitrato e de fosfato e são lixiviados aí, né, levados, carregados para a água da chuva, para os lagos e rios.
que também podem provocar a eutrofização dos ambientes aquáticos, ok? Então, falando aí do oxigênio, né, nos ambientes eutrofizados. Quando a gente fala do índice de oxigênio dissolvido, que a gente vai chamar de OD, ele é a concentração de gás oxigênio de O2 presente na água. Então, nos ambientes aquáticos eutrofizados, o valor de OD é muito baixo, devido ao consumo de oxigênio pelas bactérias aeróbias. Já a demanda bioquímica por oxigênio, que é a que a gente chama de DBO, é a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação da matéria orgânica por micro-organismos nos ambientes aquáticos. Então, sendo assim, quanto maior for a DBO, maior vai ser a quantidade de matéria orgânica presente nesse ambiente aquático. Então, podemos encontrar altos valores de DBO em ambientes aquáticos que recebem alta quantidade aí de esgoto orgânico e também após a morte aí do fitoplâncton em ambientes eutrofizados. Então, vocês vão ver aí na figura, uma população de peixes, né, que foi afetada em ambientes com elevados valores de DBO e baixos valores de OD, de oxigênio dissolvido. Falando agora do índice de coliformes fecais. Os coliformes fecais são bactérias encontradas no trato intestinal humano e de outros animais homeotermos, que são aqueles que conseguem manter a sua temperatura corporal relativamente estável, aí, né, numa faixa, e são liberados com as fezes. Essas bactérias, elas podem contaminar a água por meio do lançamento de esgoto, né, não tratado. Elas não são patogênicas, né, os coliformes fecais, elas não são causadoras de doenças, mas elas podem vir acompanhadas aí de outros, né, micro-organismos que são transmissores de doença, como a cólera, a diarreia e a febre tifoide. Então, seu alto índice aí, né, de coliformes fecais em ambientes aquáticos é um indicador da presença de outros micro-organismos patogênicos. Então, a gente costuma dizer que os coliformes fecais são indicadores da qualidade de água. Que medidas preventivas, então, a gente poderia adotar para evitar, né, essas situações? Principalmente aí a preservação da mata ciliar, né? Mata ciliar a gente pode lembrar dos nossos cílios aí, né? Assim como os cílios protegem o solo, a mata ciliar aí vão proteger aí a margem dos rios, dos lagos, das represas. Também aí a coleta e o tratamento do esgoto, né? Então, são medidas que evitam a eutrofização dos ambientes aquáticos. Quando a gente fala de mata ciliar, ela é uma barreira natural que vai impedir aí o escoamento dos fertilizantes, né, com a água das chuvas, vai absorver grande parte desses nutrientes, né, também absorve grande parte da água da chuva, impedindo a erosão e o assoreamento aí dos rios, né, de tanto levando matéria orgânica aí, tornando a água mais limpa, né, então é importantíssima a preservação das matas ciliares. Já a coleta, né, e o posterior tratamento aí do esgoto, elimina o excesso de nutrientes que iria para a água e vai devolver para a gente aí, né, para os ambientes aquáticos, uma água não prejudicial. Ou pelo menos, né, deveria ser segundo a lei, com índices aí dentro do aceitável, vamos dizer assim, né, para não causar doenças também à população. Falando agora de poluição do ar, caracterizando e classificando aí os poluentes do ar. A poluição do ar ou poluição atmosférica, ela vai causar alterações físicas e químicas nos ambientes que podem prejudicar os seres vivos. Por exemplo, a elevação da concentração de gás carbônico, né, de CO2 na atmosfera, que é uma alteração da composição química do ar, pode causar uma elevação da temperatura média da Terra, que seria um fator físico do ambiente. Além de prejudicar a saúde humana, a poluição atmosférica causa diversos outros efeitos negativos nos ecossistemas, como a redução da expectativa, né, dos organismos e da reprodução desses organismos, o que causa também uma redução na biodiversidade. Então, os poluentes são classificados em primários e secundários. Os primários são aqueles emitidos na sua constituição original, por exemplo, o monóxido de carbono, que é o CO, o dióxido de enxofre, que é o SO2, e o material particulado, né, que são partículas de sólidos, de líquidos, emitidas, por exemplo, por vulcões, por escapamento de veículos automotores e chaminés de indústrias, liberados aí, né, na queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Já os poluentes secundários são produzidos a partir das reações entre os poluentes primários e os componentes do ambiente.
Por exemplo, o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, que é um dos componentes, né, da chuva ácida. Ele é formado a partir da água e do dióxido de enxofre, que é o SO2. O dióxido de enxofre ele pode ser liberado por vulcões e pela queima de combustíveis fósseis. Quais são então as fontes aí dos principais poluentes primários? As principais fontes naturais, a princípio, são erupções vulcânicas, que podem liberar dióxido de enxofre, que é o SO2, dióxido de carbono, que é o CO2, e material particulado no ar. A segunda fonte seriam os incêndios florestais. Aqui a gente está falando de fontes naturais, ok? Então, fontes naturais poderiam ocorrer nesses incêndios devido a raios nas florestas, né? A exemplo da floresta de coníferas, nas savanas e no cerrado. Os incêndios aí vão liberar principalmente dióxido de carbono, monóxido de carbono e também material particulado. No exemplo do slide, vocês vão ver uma erupção vulcânica no vulcão Fuego, na Guatemala, que aconteceu em junho de 2018. Agora, falando das fontes antrópicas, ou seja, aquelas que são causadas pelo ser humano, né? Temos aí a queima de combustíveis fósseis, aqui a gente colocou principalmente a queima de carvão e petróleo, né, nas termoelétricas. Falamos das indústrias, caldeiras, fornos e incineradores. Nos motores de veículos também, aviões, navios, por exemplo, também vão liberar material particulado, dióxido de enxofre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, os óxidos de nitrogênio, metano e hidrocarbonetos. Também podemos citar a queimadas de campos e florestas, que infelizmente tem se tornado muito comum, principalmente no nosso país, né, aqui de forma causada pelo ser humano, né, de forma intencional, liberando material particulado, dióxido de carbono e monóxido de carbono. Também podemos citar a agricultura, liberando amônia a partir do nitrato de amônio. Então, se puderem rever de novo o ciclo do nitrogênio, né, deixo aí para vocês. A pecuária, que também libera amônia, devido à decomposição da urina, e metano da atividade de bactérias no tubo digestório dos animais e de criação. Temos os lixões, que também a gente já falou, né, que vão liberar metano, resultante da atividade de decomposição anaeróbia, no caso, e a indústria, que pode emitir todos esses mesmos poluentes citados anteriormente. Agora falando então dos impactos dos poluentes na saúde humana. O dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, o ozônio, que é o O3, os hidrocarbonetos, e a poluição particulada podem causar alergias e diversas doenças respiratórias, como bronquite e enfisema. Então, vocês vão ver aí que eu coloquei um asterisco, né, e coloquei lá embaixo o que é na apresentação. Enfisema, então, seria a doença que ocorre ruptura das paredes alveolares, né, no nosso pulmão, reduzindo a capacidade das trocas gasosas entre os pulmões e o sangue. O material particulado e os hidrocarbonetos resultante da queima de combustíveis fósseis vai aumentar o risco de desenvolvimento de câncer pulmonar. O material particulado também causa arteriosclerose, né, que seria o endurecimento das veias dos vasos sanguíneos, que aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, que é o AVC, popularmente conhecido aí como derrame. O monóxido de carbono é um gás liberado pelo escapamento de veículos automotores e é um dos poluentes mais perigosos para quem vive nos grandes centros urbanos. Então, o CO ele é extremamente tóxico para os seres humanos, pois ele tem maior afinidade com a hemoglobina, né, que a gente vai chamar de HB, do que o próprio oxigênio. Então, esse monóxido de carbono ele vai se ligar mais facilmente com a hemoglobina, formando a carboxihemoglobina, que a gente chama de COHB, que vai prejudicar a absorção de oxigênio e o seu transporte para o tecido, né, para os outros tecidos do corpo humano. Então, ele toma o lugar do oxigênio na hemoglobina, né? O monóxido de carbono ele tem mais afinidade. Então, dentre os efeitos prejudiciais que variam em função, né, da quantidade de hemoglobina afetada, aí a gente pode citar cansaço, sonolência, diminuição da capacidade visual, vasodilatação cutânea, fraqueza muscular, náuseas, atividade cardíaca e respiratória debilitadas e até a morte. Falando agora então de inversão térmica.
A dispersão de poluentes no ar acontece pela ascensão do ar quente e pelas correntes de vento. O aquecimento do ar ocorre devido à dissipação de calor do solo, que absorve a radiação solar ao longo do dia. O ar aquecido ele tende a ser menos denso e vai subir carregando esses poluentes suspensos no ar. O ar frio ele vai descer, né, criando as chamadas correntes de convecção, né? Esse movimento aí ele vai se repetindo, o ar quente, né, vai se aquecer, levar os poluentes, o ar frio que já estava em cima vai subindo, né? Vai havendo essa transferência. Quando não ocorre essa transferência, né, como é o caso aí do inverno, né, principalmente aí devido ao resfriamento do solo, o ar frio que é mais denso, ele vai ficar aprisionado em baixa altitude, né, mais perto aí do solo, sobre uma camada de ar quente. Então, esse fenômeno é que é chamado de inversão térmica. Vocês vão ver aí no slide que o monóxido de carbono, que é muito tóxico, né, para os seres humanos, a principal fonte são os veículos automotores, né, como automóveis, caminhões, ônibus, etc. Então, nos dias de inversão térmica, onde não vai ocorrer, né, essa troca aí das camadas de ar, não ocorrem as correntes de convecção, a atmosfera vai ficar praticamente sem vento, que vai impedir a dispersão desses poluentes. Em algumas cidades é visível a gente ver uma camada, né, uma faixa de poluição amarronzada, cinzentada aí, que vai caracterizar essa inversão térmica. Agora falando então do smog fotoquímico. Do inglês aí smoke, fumaça, e fog, que é nevoeiro, vai receber esse nome, né, esse fenômeno, principalmente porque envolve reações que ocorrem na presença de luz solar e em dias muito quentes e secos. Então, a partir de gases que são liberados pelo escapamento de automóveis aí de novo, né, principalmente o NO2 e hidrocarbonetos. A liberação de NO2, né, favorece a formação do gás ozônio, representada pela equação que vocês vão ver. Então, NO2 mais O2 vai formar NO mais ozônio, né? Essa é uma equação aí, a gente vai ver que existe um favorecimento, né, para que seja formado ozônio. Então, na estratosfera, situada entre 7 e 50 quilômetros de altitude, o gás ozônio ele vai compor a camada de ozônio, que é uma camada aí, uma camada de barreira, né, da incidência de raios UV que nos protege, né, na superfície terrestre. Mas em dias de inversão térmica, a concentração de ozônio no ar ela é elevada e pode provocar vários problemas da saúde, como tosse, asma, irritação da garganta, do nariz, dos olhos, da pele e ressecamento aí do nariz e da garganta. Falando aí da chuva ácida, né? Devido à presença do ácido carbônico, que é o H2CO3, a chuva ela já é normalmente ácida, né? Esse fenômeno, né, esse ácido ele é formado pela reação do gás carbônico e do vapor de água presente na atmosfera. Porém, os poluentes aí como o dióxido de enxofre, o SO2, e o dióxido de nitrogênio, o NO2, emitidos principalmente na queima de combustíveis fósseis, de novo, ao reagirem com o vapor de água no ar, podem causar o aumento da acidez da chuva. Então, quando a gente fala em chuva ácida, a gente já pensa no aumento dessa acidez, porque naturalmente a chuva já é ácida, ok? Então, aí, com essas reações, a gente vai ter a formação de um ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e do ácido nítrico, que é o HNO3. Fenômeno conhecido, então, como chuva ácida, que é essa intensificação. Então, o dióxido de enxofre, ele também pode reagir com água, formando ácido sulfuroso, que é o H2SO3. Também pode acontecer do dióxido de enxofre sofrer oxidação, que é a reação com oxigênio, né, na atmosfera, formando trióxido de enxofre, que é o SO3, aí eu coloquei um parênteses a mais, tá? Depois vocês ignorem aí. Que em contato com a água da chuva vai formar o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, quais seriam as consequências, então, né, da chuva ácida e do agravamento da acidez da chuva ácida, né? Ao cair, então, sobre os lagos, a chuva ácida reduz o pH da água e pode matar larvas de insetos, algas e até peixes. Então, já existe aí toda uma cadeia, né, uma teia alimentar sendo afetada, né? Então, o pH aí em torno de 5,5, né, 5,5, lembrando que o pH em equilíbrio é em torno de 7, esse pH já aqui já estaria ácido, né?
Esse pH em torno, então, de 5,5 pode matar larvas, pequenas algas e insetos e prejudicar os animais que se alimentam desses organismos, né? Se a gente for lembrar aí do conceito de teias e cadeias alimentares. Se a gente pensar que o pH pode chegar entre 4 e 4,5, pode ocorrer a intoxicação e a morte de muitas espécies de peixes. Ao cair sobre a vegetação, a chuva ácida vai danificar as folhas, pois remove aquela camada cuticular de cera, né, que protege a vegetação. Essas árvores podem perder as folhas mais rapidamente, que diminui a taxa de fotossíntese e pode ocasionar a morte dessa vegetação. As raízes também vão ser prejudicadas, principalmente quando não estão associadas com os fungos, que é o que a gente chama aí de micorriza. Para nós, né, seres humanos, para os animais, a emissão de SO2, por exemplo, né, do dióxido de enxofre, pode provocar problemas como coriza, né, escorrimento do nariz, irritação da garganta, dos olhos e dos pulmões. Então, aí vocês vão ver também a vegetação, a falta de uma vegetação afetada pela chuva ácida, né, praticamente aí toda degradada. Então, semana que vem eu prometo trazer para vocês a lista sobre esse assunto de eutrofização e poluição do ar. E aí a gente terminaria com biomagnificação, tá bom? Aguardo as dúvidas de vocês e prometo também já vir com a correção das listas anteriores, tá bom? Se cuidem.